Vamos orar y empezar la clase de hoy en nuestra escuela dominical. Padre Santo, gracias por esta mañana y por el privilegio de poder reunirnos aquí como pueblo tuyo. Estamos aquí, oh Dios, para estudiar el tema de la naturaleza de la iglesia y necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo para que podamos entender muy bien lo que trata essa doutrina. Pedimos, ó Deus, tu graça sobre nossos irmãos que estão reunidos hoje ao redor do mundo com o mesmo propósito de aprender das Escrituras e de adorar ao Senhor publicamente. Pedimos tu bendição sobre tu povo e também oramos por nossos irmãos que todavia não han chegado acá a la igreja. Alguns estão em caminho, pero pedimos a Deus que o Senhor bendiga para que possam chegar e adorar ao Senhor junto com nós. Se oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. En este tema de la naturaleza de la iglesia, el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo, vamos a tratar específicamente del tema de la santidad y la apostolicidad de la iglesia. Vamos a tratar de la catolicidad de la iglesia también. Esos son términos que encontramos en el credo niceno, donde describe la iglesia como una santa y católica y apostólica. Entonces vamos a ver cómo estos temas han sido comprendidos a lo largo de la historia y cómo los teólogos reformados tratam el tema. Ahí tiene señal. Ya. Ok. Quando decimos que a igreja é santa, nós estamos afirmando que cada membro individual seja perfeito ou sem pecado. Mas bem, o que queremos dizer com isto é que a santidade tem várias dimensões. Primeiro, é santa porque ha sido apartada por Deus e para Ele. É sua possessão especial, redimida por la sangre de Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos 25 hasta 27. Efésios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, assim como Cristo amou a la igreja e se entregou a si mesmo por ella, para santificá-la, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fim de apresentársela a si mesmo uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha, nem arruga, nem coisa semejante, sino que fosse santa e sem mancha. O texto aqui habla del propósito de la santificación. Habla de la santificación, pero de su propósito.
de la obra de Cristo en la iglesia, santificarla y presentársela una iglesia gloriosa. Segundo, é santa porque Cristo, sua cabeça, é santo. Sua santidade se imputa à la iglesia. Quando estudamos la doutrina de la salvación, hablamos de la imputación de la justicia de Cristo a nosotros. E terceiro, a igreja é santa porque o Espírito Santo mora em ella. E o Espírito Santo, então, obra a santificação de maneira progressiva em todos aqueles que são parte do corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 21. Vamos a ver o que diz. Quem encontrou, por favor, pode ler. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo tan santo en el Señor. Gracias. Va crescendo para ser um templo santo en el Senhor. E creio que já hemos entendido que a santificação é um processo para toda a vida, não? Necessitamos sempre regressar às Escrituras, orar a Deus pedindo sua graça para seguir firme em la fé hasta quando Cristo venga. E nesse processo vamos, ou deveríamos, com a graça do Senhor, abandonar o pecado cada vez mais, pero não só abandonar o pecado, crescer no conhecimento do Senhor. É esse conhecimento que nos faz crescer também em santidade delante de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo 25, diz: de la iglesia, esse é o título do capítulo, de la iglesia. E nesse capítulo afirma que a igreja é santa, universal ou católica. Católica é o término que significa universal. Esta santidade se manifesta em la vida de los creyentes, que aunque imperfectos estão em um processo de ser conformados à la imagen de Cristo. E a igreja visível, aunque contiene cizañas junto com trigo, está chamada a esforçar-se por la pureza, por la piedade. E a disciplina eclesiástica, como vamos a ver nessa série, é um meio de manter a santidade. Vamos a ler Mateus capítulo 13, versículos 24 hasta 30. Mateus 13, de 24 hasta 30. Lo leo. Sí. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues
que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Aí vemos lo que há pouco mencionei, que a igreja visível contiene cizañas e trigo, não? E que por essa razão, por ser assim a igreja visível, a disciplina eclesiástica juega um papel fundamental em la pureza de la igreja, em manter a santidade de la igreja. Desafortunadamente, há igrejas que estão cada vez mais se conformando com a cultura a seu redor e não estão atentos a la disciplina, tampouco hablam del pecado, de la necessidade de arrependimento. Muitas igrejas, em suas prédicas, em suas enseñanças, estão enfocados em falar simplesmente do amor de Cristo e mostram este amor de Cristo como se Cristo aceitasse que a pessoa viesse a ele e seguisse de la mesma maneira metida en el pecado. Entonces un Dios complaciente. Sí, entonces no hablan del pecado, de la necesidad de arrepentirse de este camino. Y me decía un profesor que la estrategia de Satanás es llenar la iglesia de pessoas e vaciar o púlpito de Cristo. Não se predica sobre Cristo, sobre a necessidade de um Salvador. Não se predica acerca do pecado, a necessidade de arrependimento e todas essas coisas. Pero los pastores, el liderazgo de la iglesia tiene la necessidade de exercer a disciplina eclesiástica quando assim é necessário, para manter a pureza de la igreja. Bueno, hablemos agora de apostolicidade. A apostolicidade de la igreja não se refere à sucessão ininterrupta de obispos desde os apóstolos, como ensina a Igreja Católica Romana. Para a teologia reformada, a apostolicidade significa que a igreja se edifica sobre o fundamento de los apóstolos e profetas, sendo a principal pedra de ângulo Jesucristo mesmo. E é justo isto que o apóstolo Pablo habla em Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, 20. Habla de Jesus como la piedra de ângulo. Eu vou ler para vocês. Edificado sobre o fundamento de los apóstolos e profetas, sendo a principal pedra del ângulo Jesucristo mesmo, aqui em que todo edifício bem coordenado vai crescendo para ser um templo santo em el Senhor. Isso implica uma fidelidade
en la doctrina de los apóstolos. Efesios. No conformarse a eso es entonces caer en apostasía o de repente que el grupo que está desenvolviéndose como iglesia, pero caigan estos vicios que estamos viendo, que no debemos caer, se torna en un grupo apóstata o en un grupo herético, etc. Mira, yo creo que estão relacionados, no sentido de que não podemos dizer que de imediato que estão apostatando, pero se abre uma possibilidade para herejias. E de la herejía para la apostasia é um caminho muito rápido. E leva tempo, pero se abre uma puerta para isso. Yo lo pregunto porque, bueno, siempre se van a dar las comparaciones entre las cosas que yo he podido conversar, simplemente a tono de conversación, y de las que he podido también escuchar. Muchas agrupaciones dicen que ceñirse tan fielmente a la Biblia, eso es una exageración. Que por favor no seamos así porque vamos a espantar a la gente, o sea, vamos a ahuyentarla y ellos no van a querer ser parte de la comunión de la iglesia y demás. Entonces pregunto eso porque es más atractivo para el que está escuchando iglesias con ese tipo o agrupaciones con ese tipo de conductas. Son laxos, son permisivos. Sí. Mira que aquí te vamos a sonreír para que tú te sientes bien, de pecado no te vamos a hablar mucho, porque todos somos pecadores, o sea, siempre la excusa esa barata, ¿no? Sí, para mí, César, puede señalar el principio de la apostasía, porque empieza con mucha flexibilidad y para eso a veces se toma el camino de la herejía y se va dando más espacio. Entonces, isso leva a la apostasia, como muitas vezes se habla de la Iglesia Católica como uma igreja apóstata, ¿no? Pero a nosotros nos toca el reto de mantenernos firmes nesse fundamento de los apóstolos e profetas, e lo logramos isto por la graça del Senhor. Não logramos isso por esforço, capacidade de nós mesmos. É Deus que nos capacita a permanecer firmes. Ayer eu estava falando, compartilhando com as damas em la IPP el final del Salmo 109, donde hablamos de la oración de Salmista, pidiendo que Dios lo buscara y hablé de esa que esse texto em si, no final del Salmo, mostra que a madurez espiritual não é visto por la autosuficiência de uno, pero por la constante dependência de Deus, sempre regressando às Escrituras, sempre buscando a Deus em oração, e aunque se extravia, então pode orar como o salmista, dizer: busca-me, Senhor. Porque, em verdade, há uma realidade, uma possibilidade de que o crente fiel se distancie do Senhor, se aleje do Senhor. Pero nós não creemos que o cristiano, em la perspectiva reformada, não creemos em uma apostasia total.
el cristiano pode alejar-se del Senhor, pero si de hecho es creyente, Deus lo hará regresar e lo capacitará a perseverar hasta el final. Entonces nosotros, yo decía a las hermanas, no necesitamos só aprender a amar, necesitamos que Deus nos dê graça para perseverar en el amor. Não necessitamos solamente de sabedoria, pero necessitamos de graça, para que, através da sabedoria que Deus nos dá, podamos viver de maneira que lhe agrade. Então, temos este reto, não só de, por la graça do Senhor, manter a igreja crescendo em santidade, pero também manter fiel a esse fundamento de los apóstolos e profetas, tendo a Cristo como a piedra del ángulo. Agora, Calvino, em suas instituições, argumenta que a verdadeira apostolicidade se encontra em la adhesión a la enseñanza de los apóstoles, no en una línea de sucesión física como cree la Iglesia Católica Romana. La Iglesia es apostólica si predica el mismo evangelio que predicaron los apóstoles y si se adhiere a la doctrina que ellos recibieron de Cristo y transmitieron a través de las Escrituras. Portanto, só a Escritura é a garantia da apostolicidade da igreja. Uma igreja que se desvia da enseñança bíblica, por muito antigua que seja sua tradição, perde este caráter apostólico. Pastor, yo estoy pensando ahorita en muchas denominaciones que son de larga data, ¿no? Uh-huh. Y me refiero más a las de carácter reformado, que por más tiempo que tengan de estar funcionando y de estarse manteniendo en lo que es su trayectoria, o sea, no son tan antiguas como, por ejemplo, el catolicismo romano o la iglesia ortodoxa, etcétera, ¿no? En comparación a ellas son iglesias jovencitas. La iglesia luterana, por ejemplo, que es bastante antigua, sin embargo, en comparación con estas dos es nueva. Pero a lo que voy es que más apostólicas son estas iglesias que le estoy mencionando, que en el devenir del tiempo se han mantenido precisamente enseñando y practicando esa doctrina apostólica. Uh-huh. Que los mismos, que las dos otras iglesias anteriores que se nombran apostólicas, es más, hasta se nombran católicas, ambas se nombran católicas y tienen esa pugna de quién es la más católica o la católica verdadera. Uh-huh. Pero el asunto no está en quién lleva el nombre por más tiempo, sino quién se ha mantenido en eso. O sea, sí. Quién se ha mantenido en la fidelidad. Exacto. Porque yo puedo llamarme César, pero no por eso soy emperador. ¿Me explico? Uh-huh. Así mismo es con respecto a esto que le estoy diciendo, ¿no? Y bueno, yo le doy gracias a Dios en el hecho de que, porque yo lo comentaba con Gloria, que nosotros ahorita estamos en un movimiento donde por mucho tiempo los ministros han querido ser fieles y que nosotros debemos seguir en lo mismo. Uh-huh. E mira que los cristianos hoy buscam muito mais uma igreja que se mantenha fiel às Escrituras do que uma igreja que simplesmente está llena
de pessoas. E por isso há esse movimento em várias partes do mundo de pessoas que estão saindo de igrejas neopentecostais, pentecostais clássicos também, em la búsqueda de uma enseñança que se mostre fiel a esta tradição apostólica. Pero la iglesia não é solamente una e santa, é católica também, que significa universal. E quando decimos que a igreja é católica, afirmamos sua universalidade em dois sentidos principais. Primeiro, a universalidade geográfica. Vamos a ler Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Sí. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Hasta qué verso era? 9. Hasta el 9. Mira, hay un libro de John Piper llamado Alegre-se los pueblos, donde habla justo de passar de textos bíblicos como este. Pueblos de toda tribo, lengua y nación que son alcanzadas con la predicación del Evangelio. Entonces, la universalidad geográfica quiere decir que la iglesia no está limitada a un lugar ou uma nação ou uma cultura específica. Quer dizer que a igreja é uma comunidade global que abarca creyentes de toda tribo, língua, pueblo e nação. Por isso, a los que criticam a los calvinistas, pode ser que os calvinistas não evangelizam porque se sostêm em la doutrina de la predestinação. Não, isso é uma mala interpretação de lo que os calvinistas creem, porque lo que nos sustenta, nos impulsa, é justo saber que Deus já ha elegido os que vão a ser salvos. E textos como esses também, que nos dão a certeza que ao final da história, Deus ha cumprido com seus propósitos de alcançar pessoas de toda tribo, língua, pueblo e nação. Isso que nos dá a certeza de que podemos ir a todos os pueblos e predicar o Evangelho, porque o Senhor tem os suyos para serem salvos. Pero a universalidade também tem que ver com a dimensão temporal. A igreja não é só a comunidade de creyentes vivos hoje, sino que inclui todos os santos de todas as épocas, desde Adão hasta a consumação final. Mira que disse Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. ¿Puede leer? Por favor. Dice: la carrera del cristiano. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de pecados que tan fácilmente nos envuelven, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias, hasta ahí. Tenemos nosotros una gran nube
de testigos. Uma grande nuvem de testigos que nos ha precedido em la fé, que vienen como manifestação da graça de Deus a lo largo da história, onde Deus ha salvado homens e mulheres em todas as culturas. E Calvino enfatiza que a unidade da Igreja Universal, argumentando que, aunque existam congregações locais dispersas por el mundo, todas formam parte da única Igreja de Cristo. E esta unidade está fundamentada em la fé comum em Cristo, em la adesão à la mesma palavra de Deus. Então, a catolicidade nos recuerda que nossa congregação local não é uma isla, sino uma parte de algo muito mais grande, a Igreja Universal de Cristo. Agora, há algumas implicações quando consideramos esse tema da unidade, da santidade e da catolicidade da Igreja. E com estas naturezas da Igreja, devemos pensar então como essa enseñança específica sobre a santidade e a apostolicidade fomentam a unidade e o serviço em la congregação local. Primeiro, fomento de la unidade. Se somos, a lógica é essa, se somos pueblo de Deus, elegidos por Deus, e o cuerpo de Cristo unidos a Ele como nossa cabeça, então a unidade não é uma opção, sino um imperativo. As divisões ou facções dentro da igreja só são uma afrenta à obra de Cristo e à vontade de Deus. Mira que diz Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 4. Filipenses 2, de 1 a 4. Eu vou ler para vocês. Filipenses 2, de 1 a 4. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se algum consuelo de amor, se alguma comunhão do Espírito, se algum afecto entranhável, se alguma misericórdia, completada em mi gozo, sentindo o mesmo, tendo o mesmo amor, unânimes, sentindo uma mesma coisa. Nada hagas por contienda ou por vanaglória, antes bem, com humildade, estar de cada um a los demais, estimando cada um a los demais como superiores a ele mesmo, não mirando cada um por lo suyo próprio, sino cada qual também por de los outros. Então, as divisões que há muitas vezes no cuerpo de Cristo é uma afrenta à obra de Cristo e à vontade de Deus. E como pastores devemos predicar e modelar essa unidade, resolvendo conflitos com graça e buscando a reconciliação. Aqui é uma palavra a mim como pastor, também a los líderes da igreja. A valoração da diversidade e o serviço é outra implicação dessa enseñança. A metáfora do corpo nos ensina que cada membro é importante e tem um papel que desempenhar. E isso nos chama a identificar e animar os dones espirituais.
Deus ha dado dones a cada persona. O Espírito Santo distribui os dones como lhe apraz. E não há cristiano de segunda classe ou cristianos espectadores. Cada um está chamado a servir. Cada um tem seu valor e seu lugar para servir a la edificação da igreja. Romanos capítulo 12. Vamos a ler o versículo 4 e o versículo 5. Romanos 12, 4 e 5. Pode ler, César, por favor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gracias. En la semana pasada hablamos um pouco sobre isso. A vezes pensamos que lo necessário são aqueles dones que estão à frente, como a predicação, a alabança, o liderazgo da igreja. Não. Há muitas pessoas que han servido com o dom da hospitalidade, que quase nadie vê, nadie percebe, e ha sido a lo largo da história de bendição para muitas pessoas. Há vários outros, como a administração, que também é de bendição para a edificação da igreja, pero nem todos lo veem desta maneira, e a vezes hemos cometido um erro. E eu lhe digo que erro hemos cometido. A vezes miramos as pessoas em la igreja e dizemos, bueno, essa pessoa me parece que poderia ser um bom maestro em la escola dominical, porque a vezes é um doutor, é um professor de universidade, é alguma coisa assim. Pero, sim, pero aí nos equivocamos, porque nem sempre a carreira ou a experiência que uno tem é de hecho o dom que Deus lhe ha dado para servir a igreja. A vezes coincide, pero às vezes não. E eu lhes conto que em uma igreja bautista em Brasil, onde o pastor havia estudado comigo, ele mesmo, como pastor, em el início de seu ministério, invitou a um médico da igreja a que fuera professor da escola dominical. E esse médico lhe disse, pastor, graças por la invitação, pero lo que me gusta hacer en la iglesia es arreglar lo que está roto. Reparar. Sí, reparar las cosas. Y entonces el pastor lo puso ahí. Y el hermano hacía las cosas con mucha alegría. Pero no significa que siempre será de esa manera. El error que estoy señalando aquí es que no debemos invitar las personas solamente por su apariencia, porque parece que esta área de servicio es ideal para esa persona. Entonces hay que hablar con las personas. Las personas le gustan servir a la iglesia de diversas maneras. Y no sabemos cuál es el don que le da placer para la edificación de Cristo. Y mira que interesante. En esta misma iglesia, el pastor tenía en la iglesia una persona que había sido contratada por la iglesia para cuidar de la estructura
estrutura física da igreja. E essa pessoa vivia em uma casa que tinha em todo o terreno da igreja, tinha uma casita. Então, esse irmão era membro da igreja, pero a la vez tinha como vocação profissional administrar estruturas como uma igreja. Pero esse irmão tinha uma vida cristiana de anos e havia servido em la enseñanza de la igreja por anos. Pero como era uma pessoa humilde e hacía esse trabalho, nadie nunca havia imaginado que su deseo seria dar clases en la escuela dominical. Entonces, después de lo que pasó con el pastor, en la primera experiencia que tuvo, hablando con ese hermano, y el hermano empezó a contarle cuántos años ya estaba en la vida cristiana, de su experiencia como maestro en la escuela dominical, y el pastor lo invitó a dar clases en la escuela dominical y ha sido de bendición para la vida de muchos jóvenes. Entonces, a veces, juzgamos por la apariencia, por el estrato social, y a veces no tomamos la iniciativa después de haber conversado con la persona para saber lo que le gustaría hacer, qué dones reconoce que Dios ha dado para que pueda servir. Então, são coisas que nos ensinam a nós como líderes em la igreja. Nem sempre um bom maestro de um seminário teológico é um bom pastor. E me explico. E no aspecto que as funções são distintas. A um pastor lhe requer mais cercania a los hermanos para que pueda pastorear. Pero não significa que um maestro del seminário não pueda ser pastor. Pode, tem a capacidade para ser, pero tem um perfil distinto de aqueles que são pastores e não têm o perfil acadêmico que muitos têm. Por quê? Porque Deus ha dado a la igreja pastores, maestros e doutores que vão guiar seu povo com o dom que Deus ha dado a cada um. Então, por exemplo, quando fui a pastorear a igreja de Kessia por 2 anos, eu tinha uma dificuldade. ¿Qué pasa, Jonathan? Sí. Sí. Lo interessante não é tanto a transmissão, lo interessante são os que estão acá. Então, eu estava como anos dando classe em escola dominical. E quando comecei a pastorear, tinha 2 grandes retos: bajar o linguagem teológico para que a igreja pudesse entender, e o segundo seria visitar a los hermanos com mais frequência, porque era uma cidade de interior e as pessoas estavam acostumadas a que os pastores que aí passaram visitavam sempre, tinha toda a semana para sair visitando a los hermanos, e a mim me custava muito isso. Então, não que eu seja intelectual demasiado, pero eu tinha desenvolvido linguagem mais acadêmico do que linguagem mais pastoral. Então, a vezes eu predicava e hermanos e hermanas se acercavam a mim e diziam: pastor, graças por el mensaje, pero há como simplificar a linguagem? Porque não captamos todos os términos técnicos da teologia. Então,
vamos ajustando as coisas. Todavia sigo ajustando para que os sermões não pareçam que uno está leyendo um comentário bíblico, não? Pero lo que comparto isso para dizer que devemos estar atentos a los dones que Deus ha dado a su pueblo e que não é saludável para a vida da igreja poner uma pessoa em uma área porque simplesmente imaginamos que é o dom que a pessoa tem. Não. A vezes a pessoa pode servir em várias áreas hasta que encontra uma coisa que lhe dá alegria de fazer para bendecir o corpo de Cristo. Pastor, en ese caso entonces sería oportuno que los hermanos puedan estar sirviendo en varias áreas. Pues, sí, claro. Servindo com os niños, servindo com os jovens, em classe de escola dominical, em áreas de que não seja de ensinança, às vezes como diáconos, alguém que vai atender com gosto a necessidade material. Então, ¿Ah? No hay que estudiar para ser diácono. Hay que, de maneira geral, damos em la igreja presbiteriana, capacitamos os que vão ser diáconos e presbíteros para que compreendam o que vão ser. Pero, quando a pessoa tem dom dado por Deus para servir em temas materiais da igreja, então é como encontrar a pessoa correta que vai fazer isso com dedicação, com amor, que vai saber enfrentar as dificuldades de esse ministério específico, pero lo vai fazer com alegria em seu coração. Agora, se ponemos uma pessoa simplesmente porque foi capacitada para servir como diácono, pero a pessoa lo hace e delante da primeira dificuldade já se queda enojado porque a vezes não era o que esperava, pensava que seria algo mais sencillo e quando a pessoa tem o dom, seja qual seja, em meio da dificuldade, lo hará com prazer. Porque ele entende que foi isso para o qual Deus o ha chamado. Por que muitas vezes os missionários vão a outros países, deixam sua família, deixam sua escola, vão servir em um contexto que não é, vão passar por dificuldades enormes, porque foi chamado a isso. Isso é um conselho que pode suceder em uma agência presbiteriana e outras agências de missões em Brasil. Como un trabajo también. ¿Ah? El misionero, para ellos es como un trabajo, Sí, como una vocación. Lo que para mí es derecho, para el misionero sí, es su vocación. sí. Es una vocación, pero a la vez es un don también. Es una gracia de Dios que lo capacita específicamente para soportar lo que tiene que soportar. Por ejemplo, misioneros que están en países que son altamente violentos. Lo decía por vocación en el sentido de que su fuente de ingresos, Sí. su horario de trabajo, su jornada laboral, o sea, su reporte. Me imagino a usted Sí. les pagan seguridad social en Brasil, Sí. ¿verdad? Sí. Producto de la vocación de ser misionero. Sí. O sea, eso pues, o sea, que es como equiparado muy bien a mi vocación. Mi vocación, puede ser que mi vocación sea maestra de grado, igual es la vocación como misionero. O sea, se ha llevado a un nivel vocacional.
Sí. Que así igual, me imagino que igual que yo, el día que me quiero levantar, no quiero ir a trabajar, pero es mi responsabilidad, Sí. porque ahí se me reporta, ahí es donde aporto mi jubilación para poder recibir mi salario. Sí, que a veces, exacto. ajá, pero lleva, sin quitarle, estoy hablando del término vocacional, sin quitarle el honor, o sea, el gozo Sí. que es para un misionero, me imagino, lo debe ser, Sí. poder vocacionalmente dedicarse a algo que sirve al Señor 24/7, o sea, Sí. no 24/7, porque usted tiene su tiempo de descanso también, como todo. Sí, mira, yo veo de esa manera también, pero yo veo, yo podría hacer una interpretación distinta en el sentido de que, por ejemplo, tú como abogada, puedes ver tu vocación profesional como un llamado de Dios para tu vida. Y ahí estás como abogada, pero estás como cristiana. Así es. Por encima de tudo, estás para glorificar a Deus mais do que simplesmente o exercício de tu função. Assim como César, assim como a irmã, assim como cada cristiano que atua em uma área vocacional dada por Deus. E creio que muitas vezes Deus faz com que o dom para a edificação da igreja seja alineado com a vocação. Pastor, mire, el parangón que yo puedo ver es el que me toca a mí como docente. Yo, mire, para ser docente, sobre todo aquí en Panamá, tiene que gustarle, porque si no le gusta, uno se frustra. Sí. O sea, porque uno va todos los días a agarrar un enojo y a frustrarse que que muchas veces lo que exigen de uno es que uno eduque a niños que tienen que venir educados de sus casas, Sí. que lo que uno va a instruirlos nada más. Pero el parangón que yo veo es que hay muchos docentes que no les gusta hacerlo, pero sin embargo lo hacen porque es un medio de ganarse la vida. Sí. Entonces, para mí, el don que el Señor da en el servicio de la iglesia es como la vocación, o sea, lo hace con tanto agrado porque Dios le capacitó espiritualmente para ejecutar la función y para también salir contento, vamos a decir así, salir contento después de cada jornada. Se lo digo porque yo tengo compañeros que me dicen, ay César, esto es verdad que no me gusta, pero yo estoy aquí porque no tengo que estar todo el día, pero yo digo, pero tú sí trabajas todo el día, porque aquí salimos a una hora, pero en la casa créeme que seguimos trabajando. Entonces, para poder ejercer ese oficio, uno tiene que gustarle. Entonces, igualmente en la iglesia, o sea, la iglesia del Señor, pues, el servicio al que Dios lo capacita a uno para entregarlo a la iglesia, uno lo va a hacer también con alegría. Sí. Ahora, es interesante hablarmos sobre essas coisas, porque para nós como cristianos tudo está relacionado a vocação com os dones, pero eu conheci pessoas que tinham uma carreira que aprenderam em la universidade, pero nunca lhe gostou lo que ha hecho. Então, actuam profissionalmente em uma área completamente distinta e estão super felizes com lo que hacen, né? Por exemplo, La profesión y la ocupación. sí, a veces não são lo mesmo. Há pessoas que eligem a carreira como abogados e quem hace direito tem uma amplia possibilidade de atuar, não? Então, há pessoas que eligem essa vocação profissional porque desde temprano há algo que o motiva a estar allá, lhe gusta realmente. Há outros que lo hacen porque a família lo empurra
hacer qualquer coisa na universidade para que tenha um grado. Pero eu conheci pessoas que fizeram toda a carreira de direito, pero que se foram a la área de la gastronomia e que têm prazer em trabalhar nessa área. Então, é uma coisa que me chama muito a atenção, porque as pessoas, no fundo, buscam fazer algo que seja placentero a la vez e que pueda sostener-se e que pueda viver com o que recebe de aí. E quando falamos de los dones, lo que decía aqui é lo que comentei semana passada, que a vezes não é porque uno tem uma carreira universitária que vai servir na igreja em la área de la enseñanza. Às vezes quer arreglar as coisas, quer ser um diácono para atender as necessidades materiais da igreja, não necessariamente um professor de escola dominical, ou um conselheiro, ou um pastor. Não. Pero, aunque a vocação pastoral e missioneira seja o que a la vez nos sustenta financeiramente, que nos encamina para ter algo quando jubilar, se uno está nessa vocação de maneira equivocada, não passa muitos anos aí, porque luego se dá conta de la responsabilidade que é a pastorear a igreja, ou plantar uma igreja, ou traduzir a Bíblia. Então, há pessoas que muitas vezes vão por el caminho do ministério e depois se dão conta de que estão equivocados, porque é uma grande responsabilidade. Pero de maneira geral, como dizia Calvino, toda vocação que Deus ha dado ao ser humano, lo ha dado para que Ele seja glorificado. Então, se somos cristianos e somos maestros em uma escola, devemos ser o melhor maestro que glorifica a Deus em sua função. Se somos abogados, médicos, seja o que seja, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Essa é a meta principal do ser humano. Vamos orar para concluir e passarmos à adoração. Padre, te damos graças por esta manhã, uma vez mais. Graças por cada um que o Senhor ha traído aqui. Graças por la conversação que podemos ter nesta classe, hablando de la vocação, hablando de los dones, hablando de uma igreja una santa e apostólica e católica. Te damos graças porque a lo largo da história, o Senhor mesmo ha levantado maestros, pastores, mestres e doutores que han conduzido tu pueblo a manter-se firmes no fundamento de los apóstolos e profetas. Te damos graças por cada um de eles e por los que todavia siguen ministrando e pastoreando tu igreja. Te damos graças porque nesta manhã juntos podemos também adorar ao Senhor publicamente, o que vamos fazer em poucos minutos.